Eu fiz mestrado e doutorado na USP, na área de Fisiologia Humana. Então, durante 10 anos eu fiquei na bancada, estudando, fazendo pesquisa, com aquele raciocínio, aquela mente de, não, você precisa ser professora universitária, você precisa passar num concurso público, você precisa ser uma funcionária CLT de uma faculdade. Era meu sonho, porque eu fui treinada para isso. E aí, nesse sentido, eu tinha aquela mente que eu deveria seguir essa linha de trabalho. E realmente foi o que eu fiz. Ou seja, eu consegui entrar numa faculdade particular aqui de São Paulo, que é a mais importante que a gente tem, o que para mim na época foi incrível, eu fiquei muito feliz. E obviamente que esse meio que a gente vive é um meio que tem uma certa crítica em relação ao digital. É bem tradicional, né? É muito tradicional, né? Porque a gente foi treinada para ficar numa sala de aula, ensinando, e em certo aspecto, né, a blogueira que tá ali na rede social é algo inadequado. Como que você, professora universitária, doutora, vai se expor assim na rede social? Então veio muita crítica, especialmente das minhas colegas, não só a da faculdade que eu dava aula, mas entre outras também, nutricionistas, professoras. E aí, pra mim, aquilo eu ficava pensando, Rafa, e agora, Rafa? Será que elas não estão certas? Será que realmente não é muito inadequado eu ficar aqui expondo meu conhecimento? Será que não é antiético isso? Eu vender cursos para profissionais? Será que eu tô errada? Será que eu tô certa? Então, pra gente foi uma angústia, assim, muito grande. E realmente as pessoas, quando falam, elas são bem agressivas, né? Então, você é antiética, Aline? Como que você está se expondo assim na rede social? Como é que você faz isso com a sua profissão, Aline? Então, a cada hora eu ficava pensando, será que elas não estão certas? Será que realmente não devo desistir? Então, foi um medo pra mim, assim, muito grande no começo. E a Rafa que foi todo o meu suporte, que me guiou, porque Choramos muito juntas, sozinhas. Bom, a Aline, primeiro ela foi minha professora na faculdade, então ela sempre foi uma ótima professora, a gente se conheceu ali, ela me deu aula no meu terceiro ano da faculdade em nutrição também sou nutricionista. E aí, quando eu me formei, a gente se tornou muito próxima, eu fui estagiária dela, então a gente ficou realmente muito próximo, a gente pensa muito parecido. E aí, quando eu me formei, foi até aconteceu muito rápido, assim, e parece que tinha que acontecer de fato. E aí eu tava assistindo um curso online, mas era bem simples, assim, você entrava lá no curso, não era um curso de muita qualidade até, mas eu tava assistindo e eu falei assim, caramba, parece fácil, hoje eu digo que parece, né, porque a gente sabe que tem bastante coisa que a gente precisa fazer, mas até então aquela experiência que eu tive foi a primeira experiência em assistir um curso online, que era sobre técnicas de laboratório até na época, e eu tava assistindo e eu falei, Aline, a gente precisa fazer isso também. Deve ser tranquilo a gente gravar um curso, colocar lá num site e as pessoas vão comprar. Até então eu não conhecia o Fórmula de Lançamento, eu não conhecia o Érico. E foi nesse momento também que a Aline sempre topou tudo, assim, então até hoje é uma ótima parceira, assim, eu só tenho a agradecer, mas ela sempre topou tudo, então ela falou assim, vamos. E aí, nessa época, ela falou assim, bom, vamos fazer um curso de bioquímica, até porque ela sabe muito sobre isso, que é uma disciplina fundamental para o nutricionista, que ele vai para a prática de consultório, principalmente. Então ela falou assim, vamos fazer um curso de bioquímica. E aí, nisso, a gente começou a separar temas de aula bem simples, bem básico. A gente não sabia o que fazer. E na minha ideia, eu tinha que procurar um site para hospedar algumas aulas e era isso. E foi na mesma semana, a Aline conversando também com uma colega dela, ela falou de você. Ela falou, não, mas você tem que acompanhar o Érico Rocha, ele tem um curso. E nisso, a Aline já falou, Rafa, tem um método para fazer isso. Não é assim que a gente tá pensando, né? E aí que a gente começou a acompanhar você. Essa colega também, ela dava bastante dicas, ela ajudou bastante a gente. E aí a gente entrou mais pra esse mundo. Mas nesse começo, a gente tinha na mente assim, vai ser uma renda extra. Qualquer coisa a gente continua aqui com a nutrição, mas vamos lá, a gente gosta muito de dar aula. A Aline sempre foi apaixonada por ensinar, então eu falei, vamos lá, vamos entrar nisso, vamos ver o que dá. E aí, sempre existiu medo, principalmente nesse começo. Então, eu era recém-formada, eu me formei com 21 anos, então tinha essa questão de, nossa, eu sou muito nova. E tiveram críticas nisso também, de Aline, como que você vai juntar com essa menina que ela não sabe nada, que ela é recém-formada? Então, a gente foi bombardeado por algumas pessoas, o que foi muito difícil realmente nesse começo.
Mas a gente falou, bom, vamos lá. Então, uma deu a mão pra outra, a gente falou, vamos ver no que dá, né? Até então, a gente via o Sense 7 muito distante da gente, e a gente tinha um problema de confiança também nesse começo. Então, a gente falou assim, o que vier é lucro. E a gente entrou pro Fórmula, e foi em 2019, no final de 2019, que a gente fez o nosso primeiro lançamento. A gente começou a fazer vídeos antes, tudo, a gente começou a entregar bastante conteúdo. E como a Aline também era de uma faculdade, ela já tinha uma atenção bem legal de alunos, a gente começou a trazer cada vez mais profissionais e com essa comunicação mais para a prática, que é o que o método tradicional não ensina, né? Então o nutricionista ele não sai sabendo atender. E foi aí que a gente viu uma oportunidade, a gente falou assim, vamos pegar esses profissionais que estão perdidos, se formando, que foi assim também que a gente saiu, e vamos ensinar como que atende, como ser um bom profissional em consultório. E a gente começou a trabalhar em cima disso e a gente fez nosso primeiro lançamento. A gente não investiu muito até então, até porque a gente não sabia muito o que esperar, era realmente um teste. E a gente investiu R$100, na época cada um deu um pouquinho para fazer um pouco de distribuição. E aí a gente faturou 61.300. E aí nesse momento a gente falou assim, meu Deus, o que aconteceu, né? A gente não acreditou, porque a gente falou assim, nossa, era algo novo, pra gente era muito distante conseguir um faturamento legal, tudo, e pra gente nesse momento era muito grande, assim, a gente não imaginava. E a gente falou assim, isso vai dar certo, a gente precisa focar nisso. E aí que a gente começou a confiar um pouco mais na gente também, de tudo bem, deixa as pessoas julgarem, a gente vai fazer o que precisa ser feito, a gente vai fazer a nossa parte, e a gente tem pessoas a ajudar. Por mais que 2 criticam, 100 estão ali aprendendo com a gente, muitos nutricionistas estão se formando com a melhor qualidade, então a gente começou a ter mais confiança até naquilo que a gente aprendia também. Mas sempre vai existir algum medo de alguma questão. E a questão é enfrentar isso. Se a gente quer ir além, nós precisamos romper ou tentar, pelo menos, conseguir lidar melhor com esse medo. É o que você falou. Deu medo? Vai com medo mesmo, é isso. E foi nisso até que a gente fez o 6 em 7. A gente confiou.